Muito bem, vamos agora analisar uma consequência dos dois fenômenos. E essa consequência é o fato de que se eu tenho dois condutores, ou digamos, duas espiras, que no fundo é isso que a gente vai fazer. Se eu tenho duas espiras, como essas duas aqui, então há de existir uma força entre elas por conta do seguinte fato. Digamos, vamos analisar a força sobre a espira 1. Por que a espira 1 há de estar sujeita a uma força? Se aqui eu tenho uma corrente I1, aqui eu tenho uma corrente I índice 2, e eu estou afirmando que sobre esta espira há de surgir uma força que eu estou chamando de F1. Ora, vamos nos lembrar só de um aspecto em relação à expressão para a força sobre um condutor, que é o caso ali, quando sobre esse condutor, ou melhor, quando esse condutor ou uma espira é percorrida por uma corrente elétrica, que no caso é I1, de forma que essa força F1 pode ser escrita como sendo igual a I1 vezes a integral. Sim, vamos colocar, já que estamos falando de uma espira, I1 dL1 vetor B. Vetor B. Ora, essa aqui é uma expressão bastante geral. É a força sobre esta espira, percorrida por uma corrente I1, quando ela fica sujeita a um campo magnético externo. Ora, mas quem é o campo magnético externo? É o campo produzido pela espira 2. Vamos chamar este campo de B2. Vamos escrever uma expressão para B2, o campo produzido por essa espira, pela segunda espira, num ponto cujo vetor posição é R1. Eu estou indicando os pontos sobre a espira 1 com o índice 1 e os pontos sobre a espira 2 com o índice 2. B de R1, de acordo com a lei de Biot-Savart, é igual a μ0 sobre 4π vezes I2, e agora aqui eu tenho uma integral de dL2 vetor R1 menos R2, e aqui eu tenho módulo de R1 menos R2 ao cubo. É claro que é importante entender quem é DL1, quem é DL2, mas de qualquer maneira o resultado é o seguinte. Vamos escrever então a expressão para a força sobre aquela espira. F1 é igual a μ0 sobre 4π vezes I1 vezes I2. E agora eu tenho uma integral de, vamos escrever assim, uma segunda integral de dL1, e esse dL1
vetor dL2 e esse dL2 é vetor R1 menos R2 dividido por módulo de R1 menos R2 ao cubo. E tenho aqui, portanto, uma expressão bastante geral para a força sobre esta espira. E a força sobre esta espira? Ora, é fácil verificar, trocando R1 por R2, que F2 é igual a menos F1. Ora, em geral, essa integral é muito complicada para a gente realizar. Mas, pelo menos, eu tenho uma expressão que é muito geral mesmo. dL1 é um vetor tal que dL1, ou dL2 no caso, é igual a dL2, que é o elemento de comprimento desta curva, vezes um vetor tangente à espira, no sentido sempre da corrente. Sempre no sentido da corrente. E dL1, que aparece ali, é a mesma coisa. dL1 é igual a dL1 vezes um versor tangente à espira e sempre no sentido da corrente. Em princípio, eu tenho aqui uma expressão bastante formal, né, para força, tanto sobre esta espira quanto sobre a outra espira. É claro que se eu calcular uma, a outra é igual a menos essa. F2 é igual a menos F1. Vamos considerar agora um caso mais simples, né, onde a gente considera dois fios paralelos. Não vou indicar ainda o sentido da corrente. Ora, nesse caso, nós vamos fazer uso desta expressão aqui, né? Desta expressão aqui. Vamos, então, escrever a expressão, em primeiro lugar, para o campo magnético produzido por um dos fios. Pode ser qualquer um dos dois, né? E eu vou agora considerar o meu referencial de forma a que esse referencial tenha o seu eixo Z incidindo com o fio. Para a gente ter uma noção agora um pouco melhor da notação, né? Ora, vamos chamar de ρ a distância de um ponto qualquer, um ponto P qualquer, até o eixo Z, ou até o fio, de forma que ρ é esta distância aqui. Ora, vamos nos lembrar de um resultado já conhecido, onde a gente utilizou a lei de Ampère para a gente determinar isto. O campo magnético produzido por um fio, no qual nós temos uma corrente e esse fio, nós fizemos para o caso de um fio infinito. Este campo magnético, ele é dado por μ0 vezes a corrente que passa
pelo fio, dividido por 2 vezes π, vezes ρ. ρ é essa distância aqui. Eu estou calculando o campo B num ponto qualquer do espaço. E agora tem um pequeno detalhe que é muito importante aqui no caso, é que esse campo é dado essencialmente a direção e o sentido por esse versor Eφ aqui. Ou seja, se nós considerarmos agora uma vista na qual o fio esteja saindo da lousa aqui, de forma que esse aqui é o meu eixo Z, então, admitindo-se a hipótese de que a corrente tenha este sentido aqui, o campo magnético em cada ponto, ele é sempre tangente, ou seja, as linhas de campo do campo magnético são circunferências concêntricas, de forma que em cada ponto o campo magnético tem a direção tangente. E essa direção tangente fica especificada por esse vetor Φ, porque o vetor Φ é um vetor sempre tangente. Veja, eu estou considerando o caso em que a corrente tem este sentido, aqui perpendicular à lousa, perpendicular à lousa. Neste caso, portanto, vamos imaginar que nós temos um segundo fio, porque este aqui é o primeiro, então tenho aqui um segundo fio percorrido por uma corrente que vamos chamar de I2. Aqui eu tenho um fio percorrido por uma corrente I1. Ambos, vamos considerar aqui essas duas possibilidades, né? Mas vamos, em primeiro lugar, imaginar que este aqui tenha uma corrente que seja no sentido saindo da lousa. Ora, nessas circunstâncias, ele vai produzir um campo magnético B, e esse campo magnético, neste ponto aqui, ele está orientado exatamente desta forma aqui, de acordo com a nossa análise aqui, né? De forma que seja, agora vamos chamar de D, a distância entre os fios. Agora estou falando da distância entre os fios, né? Ora, veja, neste caso, como a distância é sempre a mesma e a orientação do campo é sempre a mesma, nós agora devemos levar em conta a expressão para, como o campo aqui é constante, B2 ao longo ao longo de todo o fio, porque eu estou considerando uma posição específica, paralelos, né? Consequentemente, esse campo aqui é um campo constante. Logo, a força, né? Vamos considerar aqui a força sobre este fio, né? A força sobre este fio é igual a, vamos olhar para essa expressão, o campo B2, nesse caso, é constante, já que os fios estão dispostos paralelamente e a uma distância fixa, então isto é igual a... Eu estou calculando a força sobre este aqui,
portanto, esta força é igual a I2 vezes delta L vetor 2, né? Delta L vetor 2 vezes o produto vetorial com o campo B, produzido pelo fio 1. Produzido pelo fio 1. Ora, já determinamos este campo, portanto, a força é igual a μ0 vezes I1, porque eu estou calculando o campo B produzido pelo fio 1, vezes I1, dividido por 2 vezes π, vezes a distância agora, porque agora essa distância ρ aqui é essa distância d, vezes I2, e agora eu posso até colocar o comprimento, porque eu estou analisando essa força num pequeno pedaço desse fio. Então, vamos colocar esse comprimento aqui como sendo igual a L, e finalmente eu tenho um versor, que vamos chamar de E2, vetor B1, mas agora eu vou colocar aqui um vetor EB. Esse vetor EB é um versor indicando esta direção, portanto, EB. E eu tenho, então, aqui duas alternativas, né? Se esse fio ele tem uma corrente neste sentido aqui, e se este aqui tem uma corrente neste sentido aqui, veja que o produto vetorial, neste caso, indica esta direção e este sentido. Ora, a conclusão é a seguinte: se os fios forem tais que as correntes os fios são paralelos e as correntes têm o mesmo sentido, essa força aqui é uma força de aproximação. Os fios se atraem. Portanto, os fios experimentam uma força de atração. Isso a gente vê por conta desse produto vetorial aqui. Porque esse vetor ΔL, ele tem o sentido da corrente elétrica. Eu considerei o caso, então, em que as duas correntes saem da lousa. Então, a força por unidade de comprimento, que é um dado importante aqui, é igual. Agora, a gente pode, se a gente chamar esse eixo aqui de eixo X, né? Então a força é igual, orientando esse eixo para cá, a força é igual a menos μ0 vezes I1 vezes I2, dividido por 2 vezes π vezes a distância, e agora, já que o eixo X está para cá, o nosso vetor I está para lá, vezes o versor I. O fato é que, em módulo, a força entre dois fios, né, por unidade de comprimento, né, em módulo, ela é dada por μ0 vezes I1 vezes I2, dividido por 2 vezes π vezes a distância.
entre os dois fios. Agora, se a gente imaginar, né, a situação oposta, onde as correntes tenham sentidos distintos, então essa força, eu acabei de inverter o sentido da corrente, né, e essa força agora, inverti o sentido da corrente, regra da mão direita, essa força está para cá. Então, eu tenho atração, no caso em que as duas correntes têm o mesmo sentido, fios paralelos, e eu tenho a repulsão se as correntes têm sentidos opostos. Com esses dois resultados, nós estamos, na realidade, explicando o resultado das experiências pioneiras feitas por Ampère.